E hoje, na Barra Funda, aparece Robert Arboleda. Está de volta, então, aos treinos, né? Hoje ele fez trabalhos ali na parte interna. Ele terá uma conversa essa manhã, começo de tarde, com o técnico Dorival Júnior. E caso a conversa ela vá para um lado positivo, né? Que aí é uma avaliação muito, muito particular que vai ser feita pelo técnico Dorival Júnior, ele passa, então, a estar de volta aos treinamentos a partir, então, já dessa conversa que será hoje, né? Então, essa semana ele pode voltar já aos treinos com o grupo, o zagueiro Robert Arboleda. O Mike está desde a última sexta-feira treinando com o grupo já, né? Então a informação vazou mais hoje, mas o Mike já estava, né? Porque o Mike, para a gente fazer uma divisão aqui, né? A questão do Arboleda é uma questão indisciplinar. Ele teve uma questão ali extracampo, ele vai ali para o Equador, cara, não avisa ninguém, fica um mês fora, volta, tentam rescindir, não dá, tentam vender, não conseguem, e aí agora ele está de volta. A gente vai falar do caso dele. O Mike, ele está desde maio, desde o dia 8 de maio, praticamente afastado, porque o Roger Machado avaliou que ele estava treinando muito mal, que ele estava treinando, entre aspas, meio de sacanagem, né? Porque para tirar o cara do elenco, porque ele está treinando só mal, né? Algo mais sério aconteceu nessa avaliação ali do Roger. Então ele tirou o Mike do grupo, o Rui Costa chancelou a decisão. Com a queda do Rui, ele volta e está sendo avaliado pelo técnico Dorival Júnior desde sexta-feira, para ser justo, quando ainda o Rui era executivo, já estava na corda bamba sexta-feira, né? Mas desde sexta-feira ele está sendo avaliado pelo técnico Dorival Júnior, é um caso diferente. O caso do Arboleda vai muito nessa linha da queda do Rui, né? O São Paulo não consegue vender o Arboleda, não consegue contratar ninguém, né? Tentou ali Arthur Chaves, tentou Domingos Duarte, não conseguiu contratar ninguém e viu no Arboleda a solução interna para a zaga, né? Já que é um nome ali que é bem avaliado pela comissão técnica, mas que teve essa questão ali de extracampo, disciplina. Tem uma avaliação interna que o caso do Arboleda, entre aspas, a birra dele internamente era com o Rui, né? Então, existe o entendimento que com a queda do Rui fica mais fácil para que ele volte. Então, essas duas novidades hoje na Barra Funda já, Mike e o zagueiro Arboleda de volta, e o Arbo vai ter uma conversa essa manhã com o técnico Dorival Júnior, vai ser avaliado, mas deve voltar aos treinos a partir de hoje, né, Renan? A partir, então, de hoje, ele já está aí como um nome já ali treinando e à disposição do técnico Dorival Júnior. Bom, queria te ouvir. Eu tenho minha opinião, mas eu queria te ouvir e acho que a gente compartilha da mesma opinião. Tem uma enquete para o chat votar, mas queria ouvir a vossa experiência de quem jogou. O que o Arboleda falaria para o Dorival que convenceria ou não convenceria ele de voltar? Já que a merda que ele fez não era o Dorival o treinador. O Dorival simplesmente vai falar para ele, ó, a partir de agora você anda na linha, comigo é diferente, não sei o quê, aquela blá, 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 e vai voltar o cara. Isso é uma vergonha. Esse rapaz voltar a vestir a camisa do São Paulo é uma vergonha. É uma vergonha. E a partir de agora, Gabriel, de fato, concluindo isso daí, eu nunca mais falo de comportamento de jogador. Nunca mais. Tudo que jogador fizer, para mim, tá certo. Se o cara chegar mamado para treinar, eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Se o cara, qualquer comportamento dentro, fora do campo, eu não falo mais. Comportamento que eu quero dizer de indisciplina, o cara dá o soco na cara de alguém, foi expulso, tá tudo certo. No São Paulo, tá tudo certo. Porque você falou uma palavra em off, Gabriel, que eu acho que é deselegante falar aqui, poderia até cair a live, né? O São Paulo virou uma putaria. Cara, é uma vergonha isso acontecer. O cara que desrespeitou o clube, o cara que desrespeitou a torcida, voltar a trabalhar, isso, consequentemente, vai tirar o espaço do Isaac. Isaac não. Isaac, nome do zagueiro? Isaac Osório, Isaac Osório. Consequentemente, vai tirar espaço dos meninos. E isso quem tem responsabilidade também é a diretoria, mesmo que o cara tenha saído. Por quê? Porque o São Paulo até agora negociou com 2 zagueiros, certo, Gabriel? Você sabe muito bem disso. 2 zagueiros. Um da Espanha e o outro da Alemanha. Porra, cara. O São Paulo não tem que procurar jogador na Europa. O São Paulo não tem dinheiro para pagar jogador que ganhe euro. Mesmo no nível mais baixo. O São Paulo não tem condição. Será que é difícil os caras entenderem que ele tem que procurar num outro mercado, num mercado mais barato,
no mercado sul-americano, talvez, numa Série B. Será que eles não entenderam isso até agora? Aí eles são obrigados não, porque para mim eu colocaria o Sub-17 para jogar, mas não colocaria o Arboleda. Aí, na teoria, o Dorival tá falando, pô, o problema era com o cara que acabou de sair. Eu nunca tive problema com o Arboleda no período que eu passei aqui. Arboleda, vem. Aí tem que pedir desculpa pro elenco. Ele tem que dar uma entrevista hoje à tarde e contar de fato o que aconteceu. E contar de fato o que aconteceu para você, torcedor de São Paulo. Esse cara tem que fazer isso. A desculpa não é... Porque essa ação dele, tem até uma mensagem aqui, né? Ele desrespeitou apenas o Rui. Não, né? Ele desrespeitou o clube e a sua torcida. Ele ficou um mês fora, né? Então, assim, já que o B.O. era com o Rui, então hoje ele tem que chegar, tem que dar entrevista e falar, ó, o Rui fez isso, ele me prometeu isso, não cumpriu, eu sumi porque eu tava puto com essa situação, porque eu achei isso injusto. Aí ele tem que jogar as coisas na mesa, assim, de forma clara, e aí ele tem que escancarar o que tá acontecendo, então, já que existe essa possibilidade de ter sido uma grande injustiça. Mas a ação do próprio Arboleda não é uma ação que ela é justificável, né, pelo que ele fez. Exatamente. Ainda que fosse de birra, assim, tá puto, pede para ir embora e tchau, sabe? Dá uma entrevista e fala, quero ir embora, não aguento mais jogar aqui e tal. Que seja olho no olho, não um mês fora, aí volta, aí vai ali treinar, aí tenta entrar na justiça, fala em segregação, aí tenta uma rescisão na justiça, perde e tal. Assim, ele criou uma situação que ficou insustentável. Aí dá uma data, não volta, aparece na outra, não vai também, aí chega no último dia para dar uma justa causa. Quer dizer, aí excedeu a situação dele com o Rui. Acho que tá muito claro que tem uma situação dele com o Rui, né? Que tem uma situação dele com o Rui. Porque porra, não é possível. No sábado o cara vai embora, na segunda-feira ele tá de volta. Então, algo de fato aconteceu, isso é muito claro. Né? Mas acho que ele precisa explicar essa situação, ele tem que elucidar o que de fato aconteceu. E ao Dorival Júnior, eu entendo a situação dele, vejo gente condenando, mas eu entendo a situação dele. Ele precisa de um cara para zaga, ele precisa de uma contratação para esse setor. Ele pede vários nomes, não conseguem atender. Aí tem um cara que ele já trabalhou, que ele confia, que ele entende o nível. Aí tem uma situação que ele ouve internamente, que é uma rixa entre ele e o antigo executivo, Caio Executivo. Ele vai querer o Arboleda, fato. Aí cabe ao pulso firme de quem está no comando, né? Que a gente não sabe quem é mais agora. Era o Rui, agora o Rafinha home office, né? Que tá ali na Copa do Mundo. Aí tem o presidente Macis também, tem outros compromissos. Então, quer dizer, aí fica essa situação, cabe a ele falar, né, Renan? Para ele voltar, ele tem que falar. Ele tem que explicar a situação. Falar, pô, foi sacanagem e tudo mais, porque eu sei que também a gente não pode usar o lado do clube como o lado santo da história, né? O São Paulo atrasa pagamento, faz sacanagem, isso a gente sabe muito bem que acontece. Mas ele deu um perdido de um mês praticamente, né? Então toda a moral que ele poderia ter na história, ele perde quando ele some, né, Ana? Aí vira uma sacanagem com o clube, com a torcida e com seus companheiros também, com o grupo. Cara, vira uma sacanagem grande, tá num jogo concentrado, ele estava escalado para esse jogo no banco de reservas, né? Ele estava relacionado para esse jogo, ele não comparece. Aí é sacanagem, né? É sacanagem. E num momento difícil pra caramba. O São Paulo ficou sofrendo aí, tanto que o Osório teve que jogar meio que às pressas, não foi uma preparação para o Osório jogar. E o menino correspondeu, precisava dele. Então é um desrespeito com o clube, é desrespeito comigo, com você, com esse chat inteiro, com os mais de 20 milhões de São Paulinos, com os companheiros dele. Eu entendo a situação do Dorival, mas eu nunca vou concordar, Gabriel. Eu nunca vou concordar com isso. O Dorival, conhecendo o Arboleda, minimamente, porque trabalhou com ele 2 vezes, sabe qual que é o perfil, qual que é o caráter do Arboleda. Ele sabe o que o Arboleda é capaz de fazer, que ele não é um atleta confiável. Que ele não é um atleta confiável, que do ponto de vista de personalidade, o Arboleda até jogou muito bem pelo São Paulo, em alguns momentos. Ganhou muito pouco, mas em alguns momentos foi um bom jogador. Ele é um bom jogador. Isso eu não vou deixar de falar. Só que o que ele fez com o clube é inadmissível. Agora, eu quero ver, não ele pedir desculpa só para os companheiros, ele vir a público e contar o que aconteceu. Ele dá uma entrevista e contar o que aconteceu. Nem que não seja uma entrevista coletiva, mas se pronuncie pela rede social do clube, por, sei lá, vai ter que ter um comunicado dele falando o que de fato aconteceu. Aconteceu isso, me prometeram isso, não cumpriram. Só que é o seguinte, ô Gabriel,
Em todos os lugares que você trabalhou, você sempre se deu bem com todo mundo? Você sempre gostou dos seus patrões, dos seus diretores? Cara, na maioria dos clubes que eu joguei, eu não concordava com o que a diretoria fazia. Nem por isso eu fugi, nem por isso eu deixei de treinar, nem por isso eu... Não é assim que funcionam as coisas. Porque só um fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu de responsabilidade. Só um. E os outros 30 que estão lá? Só ele que está com o salário atrasado? O Luciano não está. O Caleri não está, o Gabriel, com o salário atrasado, Gabriel? O Caleri não está. 6 milhas só. Entendeu? Então, ó a postura de um, a postura do outro. E é esse cara que você São Paulino, é esse cara que você quer ver vestindo a camisa do São Paulo? É por ele que você vai pagar o ingresso e vai lá no Morumbi, tomar chuva, passar frio? É por ele? Ah, cara, é inadmissível, Gabriel. É inadmissível esse negócio. Desculpa, não consigo entender. E se eu fizesse parte do grupo do São Paulo hoje, cara, era uma coisa que se fosse votação, o meu voto era não. O meu voto era não. Esquecendo questões burocráticas, esquecendo o racional, que tem que arrumar um clube para ele, que ele pode ser uma moeda de troca, e que não sei o quê, que não sei o quê. Aí o rapaz ali tá perguntando, tem outro? Eu quero que se foda se tem outro. Eu repito, eu coloco do sub-17, eu coloco do sub-20, eu dou moral pro Isaac, eu dou moral pro Osório, e foda-se o Arboleda. Desculpa, não tem outro termo para usar. Não tem outro termo para usar. Entendo a condição do Dorival nessa situação, porque não foi ele que viveu isso, mas eu não concordo em nada, em nada. E se eu fosse do elenco hoje, eu ia ficar muito puto do Arboleda voltar a ser reintegrado. Com toda a sinceridade do mundo, cara. Com toda a sinceridade do mundo. Nos grupos que eu participei, o cara que não era comprometido com a causa, o cara que não era comprometido com o time, ele estava fora. Ele estava fora. No São Paulo, que eu joguei, esse cara não entrava no vestiário. Esse rapaz não entrava no vestiário. Pois é, a gente vai de fato acompanhar esse próximo passo da história do Arboleda, né? Ele deve ter uma conversa, então, justamente com o técnico Dorival Júnior. Mas eu queria muito ouvir o lado dele, Renan. Acho que é um lado extremamente assim relevante para essa história. Não que seja explicável, né, em qualquer ótica. Ele tá errado, ele sumiu, ele tá errado. Eu acho que é algo realmente que é fato. Mas algo aconteceu, tá na cara que algo aconteceu. Então, ele precisa falar. E aí, acho que para parte da torcida, isso pode amenizar a situação. Pô, ele chega em público e fala, pô, o Rui fez isso, fez uma puta de uma injustiça comigo, eu fiquei puto, fui pro Equador esfriar a cabeça, tal. Ele pode dar a sua, alguma coisa a ver versão. Com isso, Gabriel? Então, quando ele teve esse sumiço, né, quando teve essa história toda, ele tava puto com o Roger também, mas eu não entendi o porquê exatamente. Né, ele tava... Ele achava que ele tinha que ser titular? Ele estava escrevendo para alguns usuários lá no Instagram, ele até me enviou umas mensagens na época em que ele falou, né, que é uma injustiça, ele usou essa palavra, injustiça, né, e aí falou que ele estava bravo na época com o Roger e com o Rui, mas ele nunca explicou o que aconteceu de fato, né, então seria extremamente importante ele explicar o que aconteceu, né, venha público, fala numa boa, assim, não quiser expor valores, expor o fato concreto, mas só deixa algo ali, claro, para a torcida, pelo menos, né? Que teve um desentendimento, teve uma situação assim assado. Eu quis sair, enfim, por conta disso, respeito o clube e tal. Ele precisa, de fato, explicar algo nessa história, né? Porque não dá para ele ficar... Ele tá quieto desde o dia 4 de abril, né? Que ele sumiu. Então, assim, algo ele tem que falar, né? Ou ele vai voltar, baixar a cabeça e fingir que nada aconteceu. Ele tem que falar. Não tem como dar andamento nessa história. Perfeito, vamos lá. Se é dinheiro, se o problema é dinheiro, é o seguinte, você já falou, você trouxe aqui, o Caleri tá com 6 milhões, o Caleri tem para receber 6 milhões, não é 6 mil, é 6 milhões. Se o problema é dinheiro, juntava o grupo inteiro, é o seguinte, ó, enquanto não pagar, enquanto não acertar uma parte pelo menos, ninguém treina mais. Aí é um negócio do grupo com relação a dinheiro. Ele fazer isso sozinho me mostra muito desrespeito. Com os companheiros, comigo, com você, com os companheiros. Se o problema é técnico, de ele não estar jogando, dele não ter sido escalado como titular, aí piorou a história. Aí piorou a história. Não tem o que eu ouça do Arboleda, Gabriel. Eu quero ouvir, claro que eu quero ouvir, mas não tem o que eu ouça dele que justifique o cara passar um mês longe, sem atender ninguém,
É mentira isso? Sem atender ninguém, o povo ligava, cadê o Arboleda? O Arboleda desapareceu. O que aconteceu com o Arboleda? O povo preocupado. Ah, mas ele vai voltar semana Mudou que vem. De número. Mudou de número. A Arboleda volta semana que vem, não volta semana que vem. Cara, isso é inadmissível, velho. Isso é inadmissível. Um negócio desse. Não tem o que ele fale a respeito do Rui Costa. Eu tô falando como profissional, não tô falando que na história o Rui Costa tá certo. Não tem justificativa, porque não é só ele que está com o salário atrasado. Ele jogar ou não no contrato dele não está que ele é obrigado a ser titular. O treinador tem escolhas. Eu concordando ou não. Eu até acho que naquela ocasião, acho que jogou o Tolói de titular, se eu não me engano, nesse episódio, que daí ele saiu da concentração. Eu colocaria ele. Mas o treinador colocou, ele é pago para isso. Eu tô aqui para analisar, concordar, discordar e analisar quem entrou em campo. Agora, ele não pode ter a atitude que ele tomou em circunstância nenhuma. Gabriel, nenhuma. Um profissional não toma essa decisão em situação nenhuma. Só que ele achou que ele era o maior zagueiro do Brasil. Que ele ia tomar essa decisão e ia aparecer 10 times atrás dele. Ele achou que isso ia acontecer, ou não? Com a decisão dele, com a tomada de decisão dele. Ele falou, não, vai aparecer aí os 3 de São Paulo, vai aparecer o Flamengo, vai aparecer... E não aconteceu. Porque ninguém quer ninguém quer um problema desse pro seu elenco, velho. Ninguém quer um cara desse pro seu vestiário. Um cara que não é confiável. Se eu não colocar o cara para jogar, o cara vai embora para o Equador? Opa, peraí. Haja visto que a seleção dele está lá nos Estados Unidos jogando a Copa do Mundo e ele não tá, por problema de indisciplina. Então é esse cara que vocês querem aqui? Jogando pelo São Paulo? É esse cara aí, ó. Porque, assim, o Arboleda teria condição de estar na seleção do Equador, né? Com todo respeito. Eu acho que ele... Tá aquele que jogava no Corinthians, me fugiu o nome dele agora. Eu acho que o Arboleda teria... Félix Torres. Ele teria condição de estar jogando a Copa do Mundo. E não tá por indisciplina. Então, Gabriel, não há o que esse cara venha e fale, mas eu quero ouvir, mas que vai mudar a minha opinião. Isso, definitivamente. Não, nada que ele Pô, o Rui Costa fez isso. O Rui Costa... Pô, não interessa, velho. Não interessa. A decisão que ele... E ele poderia ter feito no primeiro dia. Gente, eu tô saindo da concentração por causa disso. Ele me prometeu isso e não fez. Eu tô saindo da concentração. Você vai falar, vagabundo é o Rui Costa, não você. Só que ele não fez nada disso. Ele simplesmente fugiu por um mês. Desapareceu por um mês. Isso não é atitude de homem. Muito menos quando se trabalha num coletivo, quando se trabalha num grupo, o grupo de trabalho também depende de você. Né? Então, não há o que ele fale que vai justificar.